Para que desse força, para que continuasse a dar continuidade
saísse de lá. Então vemos que o crescimento da igreja, ela se deu quando o Evangelho vai se expandindo. O crescimento da igreja, ela só vai se dar, ou vai o crescimento, quando o Evangelho vai sendo anunciado, não só em Jerusalém, mas Samaria, em Samaria e outras cidades sempre vizinhas. Então o Evangelho, ele vai expandindo, e através do Evangelho sendo expandido, a igreja, ela vai crescendo. Então vemos que o meio de Deus, através da morte do primeiro mártir, que foi Estevão, através dessa perseguição, foi que houve um desprendimento do Evangelho, e o Evangelho desse continuidade. Nós observamos no capítulo de número 8, diz assim: parece que Saulo, ele foi o líder da primeira perseguição em grande escala, contra a igreja, a perseguição. Essa intensa e severa, contra homens e mulheres, encerrados na prisão, açoitando, muitos foram mortos. Deus, porém, transformou essa perseguição em o início da grande obra missionária da igreja. E só começou a evangelizar e a fazer missão depois da perseguição, que lhe moveram as autoridades judaicas após a morte de Estevão. Nós sabemos, irmãos, que depois da morte de Estevão, nós observamos que Saulo, que até então era um grande perseguidor da época, se a gente for observar, Saulo, ele foi o maior perseguidor da igreja primitiva da sua época. Foi um dos maiores perseguidores, porque a morte de Estevão, ele conseguiu a morte de Estevão, e ele viu que isso achava bem ao povo, da Judéia. Ele achou por bem criticar, e dar continuidade à sua perseguição contra as mulheres, contra os homens. A Bíblia diz que ele pegava as pessoas, prendia, alguns ele conseguia matar, como ele fez com Estevão, que foi autoridade por ele mesmo. A autorização foi dele, ainda jovem, mas ele já tinha essa autoridade, E a Bíblia diz, irmãos, que quando a gente observa isso, nós vemos que Saulo, ele conseguiu, ele gostou e se agradou com isso, e por causa dessa perseguição, a Bíblia diz que a igreja, ou seja, os apóstolos, não os apóstolos, os discípulos, porque até então os apóstolos ficavam em Jerusalém, mas os irmãos que se converteram ali, como Estevão, como Filipe, como os 7 diabos que a gente observa no capítulo 6 de Atos, nós observamos que eles saíram da quarta parede que ali era Jerusalém e deram continuidade ao Evangelho, a pregar. E nós observamos que Filipe foi um dos homens que se destacou, e o Evangelho se expandiu através de Filipe. No capítulo de número 8, nós observamos, eu estava observando, foi 4 cidades que Filipe pregou o Evangelho, fora Antioquia. E o Evangelho foi levado pelo Antíoco, o eunuco de Candace, e ele pregou para aquele mundo. Então vemos que, através da perseguição, o Evangelho, ele foi expandido. Então, se não houvesse perseguição, os irmãos ainda estavam em Jerusalém, e eu acredito que o Evangelho não tinha chegado até nós. Então vemos que 4 cidades, eu estava observando aqui, e ele pregou o Evangelho fora. O Antíoco que ele pregou, se converteu e levou, com certeza, o Evangelho para a sua terra natal. Você vê Gaza, Azoto, Cesareia e Samaria. Então vemos que foi essa cidade que eu observando nesse capítulo de número 8, que Filipe saiu anunciando o Evangelho depois da perseguição que teve ali. Então vemos a consequência da perseguição e o Evangelho expandido por essa cidade. A jornada evangelística de Filipe, o Evangelho de Filipe chega em Samaria, no capítulo de número 8, que nós estamos lendo, e o versículo de número 5, E descendo Filipe à cidade de Samaria, e pregava a Cristo. Então vemos
perseguia, eles pensavam que o evangelho ia acabar, mas não. Foi ao contrário. Em vez do evangelho acabar, o evangelho estava crescendo. Os irmãos estão entendendo? Pode ter até um contexto, né? Até a gente pode entender assim, será que não? Mas é verdade, para eles o evangelho estava acabando, mas não. Para Cristo o evangelho estava sendo expandido. Então, foi uma arma que o próprio Cristo usou eles. Usou eles para que, olha, para vocês vão perseguir o evangelho, para que o evangelho vá se expandir. Então eles foram usados até pelos próprios reis. E eles não estavam entendendo, porque foi isso, foi a causa que Jesus permitiu para que o evangelho expandisse. E quando estava tudo bem, os discípulos estavam ali, os apóstolos, né, continuaram lá, mas estavam ali. E o evangelho jamais vai ser expandido. Mas quando pegaram de Deus e mataram, aí começou a perseguição. Vamos acabar com essa seita, vamos matar, e assim pelo menos esse evangelho que eles pregam sobre Deus, vai parar. Mas não, foi como um adubo para o crescimento do evangelho. Não vemos irmãos que não param a igreja, né? A igreja ela nunca para, a igreja ela só dá crescimento. O inimigo às vezes pensa que a igreja para, mas não, a igreja ela está sempre crescendo. Aleluia! A soma de Deus é mais, porque é sempre somado, é sempre crescendo. Não tem diminuição. O evangelho ele sempre vai crescer. Não existe perseguição, não existe sistema, não existe, irmãos, aleluia, governo, não existe autoridade aqui da terra que pare o evangelho de Cristo. Então vemos que para eles pensavam que ia tudo bem. A gente vai matar um e eles vão parar de pregar, mas não. Era uma nutrição para a sua fé. Fortalecia a fé daqueles irmãos. De vez deles parar de ficar com medo, a gente não vai pregar mais porque já matou os tempos, então a gente vai ter que ficar em casa, mas não, irmão. Era eles matando, eles dizendo, agora que a gente vai sair, agora que a gente vai pregar, agora que a gente vai sair, espécie aonde a gente chegar, a gente sai pregando o evangelho. Então vemos que Filipe, ele foi um desses usados. Filipe, ele foi um, né? Como se não sabe, Filipe foi um diácono que foi escolhido para servir a igreja como diácono, mas era um homem de autoridade, um homem que tinha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Então vemos que Filipe, a primeira cidade, ou a primeira cidade que nós observamos que Filipe, ele entra e sai pregando, é Samaria. Ele sai nas cidades de Samaria e sai anunciando o evangelho, pregando o evangelho de Cristo. A jornada evangelística de Filipe foi primeiro em Samaria. Em Atos dos Apóstolos, nós já lemos, foi ali que se deu ao que Jesus disse para os discípulos: semeei testemunha, né? E receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus disse para os discípulos que não queria que só ficasse em Jerusalém, que não queria que ficasse só na Judéia e nem em Samaria. Então vemos que em Samaria Filipe não parou de pregar.
sensível, é escutar e dar ouvido o que Deus está falando. Porque ele poderia muito bem, então aqui está tudo bem. Eu estou pregando a palavra aqui e as pessoas estão me escutando, as pessoas estão ouvindo, e tem muitas pessoas aqui aceitando. Mas aonde é que o Espírito Santo leva eles? Para casa e está deserto. Irmão, é muito bom a gente pregar a palavra quando tem muita gente. É muito bom anunciar a palavra quando as pessoas estão perto para pregar. Mas a gente observa que o próprio Jesus, ele não faz distinção disso. Porque através de uma pessoa, o evangelho pode se expandir para o país. Aleluia. Para o país. A gente observa no capítulo 4 de João, Jesus ele leva a palavra para quem? Para os samaritanos. Quem era o samaritano, irmão? As pessoas que os judeus detestavam. Por quê? Porque era povo misturado. Era judeus misturados com outras nações. Mas Jesus não tinha isso. Jesus, ele foi levar a palavra para eles. Há tanto que quando a gente observa que quando Jesus chega lá, Jesus vai para o discípulo voltar para a cidade. Por quê? Jesus sabia muito bem que seus discípulos tivessem lá, ele não ia aceitar. Ele não ia aceitar que Jesus falasse com aquela mulher samaritana. Mas quando a gente observa que Jesus conta a vida daquela mulher, fala de tudo que o Evangelho tem, que o Evangelho faz na vida da pessoa, falou da sua própria vida, falou da vida daquela mulher. Jesus falou: quem sou eu? Se você soubesse quem sou. Aí aquela mulher cresceu a curiosidade: quem é? Jesus começa um diálogo, fala o que aquela mulher está passando, fala da vida dela e diz tudo. O que é que acontece? A Bíblia diz que aquela mulher sai dizendo: vem ver, o homem que falou da minha vida, será esse profeta, será esse versículo. Então ali já saiu escondido o Evangelho. Mas se Jesus não fosse, como é que seria? Às vezes a gente pede, porque às vezes Jesus pede para a gente falar para alguém e a gente não quer falar. E a gente não quer falar. Às vezes aquela pessoa ali pode levar o Evangelho para sua casa, mas uma pessoa é uma pessoa mesmo, que às vezes ele não dá nada, e às vezes aquela pessoa vai escutando a palavra, vai escutando, daqui a pouco ela aceita Jesus. Então nós, o crescimento do Evangelho só pode ter um crescimento quando a gente pregamos a palavra, quando a gente sai da casa para ler. Porque é muito fácil a gente pregar o Evangelho, como eu já falei. Pregar a palavra da igreja e a igreja cheia é muito bom, mas eu quero ver você sair daqui de quatro paredes e sair pregando o Evangelho. Eu sei que hoje em dia a dificuldade está muito grande para que o Evangelho seja expandido, né? Depois da pandemia, depois de tudo que já vem acontecendo, as pessoas estão um pouco mais melindrosas para escutar a palavra, mas quem escuta evangelismo. Você tem seu WhatsApp, você pode pregar no grupo da sua família. A gente tem menos, irmãos, que a gente pode pregar. Agora, às vezes, a gente esquece disso. Eu tenho uma família que eu acho que é muito grande, a minha família. E de vez em quando eu estou botando lá uma palavra no evangelismo. Sabe? De vez em quando eu estou dando uma palavra, Jesus salva. Porque as pessoas só querem Jesus quando está doente. Só querem Jesus quando está passando mal. Só pensa em Deus quando está alguma coisa falando. Mas como eu entendo, eu sou cristão e sei que é dessa forma, eu tenho que fazer a minha parte. Então o Evangelho só vai se expandir quando eu tomar a atitude. E qual é a atitude? Tomar essas atitudes. Então se eu tenho meios para que o Evangelho hoje, no dia atuais, seja expandido, eu tenho que fazer. E qual o meio que eu posso ter? O meio do WhatsApp, irmão. Facebook, Instagram. Eu posso evangelizar. Se eu não posso ir porta a porta, e agora hoje está muito difícil, que a gente sai para evangelizar, as pessoas muitas vezes nem atendem a gente mesmo, mas eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, e eu posso evangelizar a minha família. Vocês não estão entendendo? Diga amém. Então vemos qual foi o meio de Deus que Jesus criou para que o Evangelho expandisse. Naquela época foi o meio da perseguição. Foi a única forma que o Evangelho ia ser expandido. Foi a perseguição. E Jesus permitiu essa perseguição. Ao ponto de o Evangelho ser expandido. Chegou em Samaria. Filipe pregou a palavra em Samaria. Filipe volta de novo para Jerusalém. E vai para o deserto de Gaza.
E lá no deserto de Gaza, no capítulo de número 26, que os irmãos podem observar, né? Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a Gaza que está deserta. E levantou, foi sensível à voz de Deus, e levantou e foi. E esse o homem etíope, o eunuco mordomo de Cadaça, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a oração. Então aquele caminho ali levava para Jerusalém, era o caminho do deserto, mas foi passando o etíope. E Jesus falou, o Espírito Santo falou com Filipe. Filipe obedeceu a voz de Deus. E quando ele obedece a voz de Deus, ele chega lá e aquele mundo passa. Você pode acompanhar no versículo número 28. Aí está assim: e regressava do seu caminho. Ele já tinha voltado do caminho, da onde ele vinha, já vinha da oração, né? E assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega, te ajuda desse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensine? E orou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então ele começou um diálogo. Às vezes, irmãos, a gente está no trabalho e a gente não quer conversar com ninguém. Às vezes tem pessoas que pensam que santidade ser cristão é ficar calado. Não, a gente temos que falar. E falar de quê? Do amor de Deus. Né? Do amor de Deus. Devemos pregar, irmão, em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo falou. Devemos pregar a palavra. Né? Vemos que Filipe, ele aproveitou a oportunidade. E aquele homem disse: eu não entendo, não tem ninguém que me ensine. Aí Filipe, versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura a lhe anunciar a Jesus. A leitura que aquele eunuco tinha lido foi Isaías capítulo de número 53, que falou do sofrimento de Cristo. E ele não entendeu o que ele estava lendo. Filipe aproveitou a oportunidade e disse: esse aí é o Jesus que mataram, que crucificaram. E Israel estava esperando. Ele começou a anunciar a palavra de Jesus, né? Que Isaías estava falando do sofrimento, da perseguição, da cruz. E ele começou a anunciar a palavra. E quando ele começa a anunciar a palavra, o Espírito Santo que habita nele, aleluia, que habita em mim, habita em nós, ele deu aquela ousadia, com muita ênfase e autoridade, Filipe pregando a palavra. Aquele homem foi sentindo a palavra entrando, e ele disse: o que impede você bater
pode parar. Então vemos que a primeira coisa que nós observamos é que Filipe, ele pregou a palavra em Samaria, deu oportunidade, escutou a voz de Deus, foi para Gaza, no lugar deserto. Ele poderia até questionar, mas ele não questionou. Uma coisa que devemos observar, a gente não deve se preocupar com isso, porque parece que é Salmo 26, aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemindo, voltará consigo para ver seu molho. Então nós observamos que a gente tanto pregando, falando, fazendo a vontade de Deus, de uma certa forma vai vir, porque o Evangelho é isso, a gente vai semeando a palavra, e às vezes a gente não está vendo nada, mas está sendo plantado, a semente está sendo plantada, de alguma forma no coração de alguém, mas o que a gente não pode fazer é deixar de pregar, é deixar de anunciar o Evangelho. A gente temos que dar continuidade à palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Então vemos que Filipe, ele deu continuidade, mas houve essa perseguição. Filipe começou a pregar, pregou em Samaria, voltou para Jerusalém, foi para o deserto de Gaza, pregou para o Etíope. Versículo de número 37 do capítulo que nós lemos. Capítulo 8, versículo 37, veja o que é que diz. 37 diz assim: e disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E vemos que aquele Antíoco já se converteu ao Evangelho de Cristo. Agora o que eu acho interessante, que não ficou por aí não. Esse Evangelho foi levado até a sua terra natal. Vocês não estão entendendo, irmão? E através, o que é que a gente pode fazer? Se a gente não pode ir daqui para a África, a gente pode, porque não tem condição de ir. Não tem condição. Mas o seu celular vai. Meio de comunicação. Às vezes você tem corrida lá em Portugal. Às vezes a pessoa não é evangélica. Às vezes a pessoa fala com você e você dá uma palavra de Deus. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente só liga para a gente, e a gente, está tudo bem, a comida está ok, mas não fala que Jesus não deu ousadia a gente, irmão. Ele não deu autoridade, irmão. E se ele não deu autoridade, a gente tem que deixar essa autoridade fluir, porque já está dentro de nós. Agora a gente tem que deixar fluir essa autoridade que ele deu. E qual autoridade? Para pregar o Evangelho. Porque se Jesus não desse autoridade ao discípulo, ele não iria, irmão. Ele não iria. A perseguição veio, permissão de Deus, mas a virtude do Espírito Santo estava sobre eles. Porque se fosse pela própria carne, ele não iria. Hoje nós temos a palavra, temos a oportunidade de estar orando e temos o mais importante que está conosco, o Espírito Santo, que nos dá ousadia e autoridade para pregar o Evangelho de Cristo. Mas às vezes eu não quero falar. Às vezes eu tenho pessoas dentro de casa, não estou entendendo isso, dentro de casa, na minha família, às vezes chega para me visitar e eu não dou uma palavra. Quando eu vou na casa da minha mãe, às vezes eu estou com ela conversando. Eu não perco a oportunidade não. É Bíblia. Às vezes chama ela assim, ela chora. Mas eu tenho que falar. Tenho que falar a palavra. Porque o sangue dela não vai cair sobre mim não. Foi essa a responsabilidade que Jesus deu para cada um de nós. Então vemos que Filipe, ele deu oportunidade. Versículo número 40. Primeiro capítulo nós lemos. E Filipe se achou havemos a terceira cidade, em Azoto, indo passando, ele ficava calado, a Bíblia diz assim, indo passando, anunciando o Evangelho, em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe não parou, porque eu preguei em Samaria, aí eu vou ficar aqui em Samaria, vou deixar de pregar. Mas qual foi a ordem lá no capítulo 1, de versículo 8? Até o fim da terra. Eu não posso parar. Então ele não poderia parar. Mandado
vai receber a virtude, o poder, o dunamis, né? O Espírito Santo vai dar ousadia, você vai receber. Agora, o Evangelho não vai ficar aí, não. Você vai ter que expandir. O Evangelho vai ter que expandir até Samaria, os confins da terra. Vai ter que escutar o Evangelho de Cristo. Então vemos que Filipe, ele chegou o Evangelho chegou a Cesareia, capítulo de número 8, o versículo de número 40. Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, né, até que chegou a Cesareia. Através de Filipe, irmãos, foi evangelizado, como eu falei, 4 cidades, fora o Antíoco, que foi evangelizado. Primeiro foi Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. Então nós observamos que a expansão do Evangelho, né? Embora que nós vivemos um contexto, né? Vivemos um contexto cultural, mas nós não podemos se conformar, em hipótese alguma, com a cultura do presente século. Isso aí você encontra em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. A gente não podemos, irmãos, se conformar. Eu não posso me conformar com o sistema. Eu não posso parar, porque é algo que é mais forte do que eu. A gente observa que até o próprio Jeremias, ele queria parar e falar a palavra. E ele estava falando para quem? Para o povo de Israel, para o povo escolhido por Deus. E ele queria parar de falar a palavra. Mas esse tanto que ele queria parar, a Bíblia diz que quando ele queria parar, veio um fogo no seu coração. Os irmãos entendem? Eu trabalho de frente, eu vou até marcar com o nosso dirigente, que está lá com o nosso coordenador. Eu trabalho de frente a uma praça, e lá nessa praça existem pessoas de rua, e lá tem alguns jovens, né? Os olhos deles, entregue a droga. Tem um que conversa muito comigo. Eu perguntei a ele se ele mora ali há muito tempo, ele faz 10 anos. Perguntei se ele tem família, ele disse que tem, mas ele não consegue sair dali. Chega lá pedindo água, eu dou água a ele. Ele diz: o senhor é muito bom, o senhor conversa com a gente. Eu digo: mas eu vou planejar algo melhor para vocês. Vai planejar algo melhor aqui para vocês. A gente vai poder fazer tudo mais. A palavra você vai ter, né? A gente vai tentar marcar alguma coisa lá. Mas a gente observa, irmãos, que é algo que a gente tem que fazer. A gente pode até, quem sabe alguém pode até não dar nada para aquilo ali, irmão. Mas aquilo ali é algo de Deus. A gente levar o Evangelho. E é essas pessoas que Jesus quer. E através dessas pessoas é que o Evangelho vai ser expandido. São pessoas carentes que precisam da palavra de Deus. São pessoas que estão lá entregues às drogas. Pessoas que saíram da sua casa, saíram do seu lar.
para acabar já bem cansado. Mas quando importa essa obrigação, eu tenho que levar. Quando Jesus cobra de mim, eu tenho que fazer. E isso aí, muitas pessoas que estão comigo sobre isso. Porque o Evangelho, eu sempre costumo dizer, o Evangelho não é só pregado no domingo à tarde. É um domingo à tarde que é aquele dia escolhido para que a campanha saia evangelizada. Mas não é só no domingo à tarde. Como o apóstolo Paulo diz, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, ele quer dizer um dia exclusivo para que o Evangelho seja pregado. Não é que, no domingo eu só vou pregar, mas no dia que eu estiver no trabalho eu não prego, mas porque eu já saio no domingo, é um pensamento pequeno. Não, é onde eu tiver a oportunidade de anunciar a palavra, eu tenho que anunciar o Evangelho de Cristo. Então, o crescimento da igreja, ela só vai se dar quando eu anuncio, quando eu prego. E ainda observa que o único meio, o único meio que Jesus criou e permitiu, foi a perseguição, para que o Evangelho fosse expandido. Então isso é o nosso dever, né? A gente tem que se preocupar, irmão, com o meu dever. Qual é o meu dever? É de pregar. Eu devo fazer isso, porque é algo que Jesus deixou para nós, né? É algo que Jesus deixou para o homem pregar para o homem. Então o Evangelho, ele só pode ser expandido quando eu prego, quando eu abro a minha boca para pregar, quando eu prego a palavra em casa, quando eu prego a palavra no trabalho, quando eu prego a palavra no meio do caminho. Eu não quero dizer que os irmãos vão ficar dentro do ônibus e não, se Deus te dá a autoridade para fazer isso, faça com sabedoria. Não pode de religião de ninguém, não pode da vida de ninguém, pode do Evangelho de Cristo, pode de Jesus, que Jesus salva. Não pode de igreja de ninguém, porque não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Tenha sabedoria. Se Deus te dá autoridade para pregar no ônibus, eu acho muito bonito, irmão, mas eu acho bonito uma pessoa que tem autoridade e prega a palavra, fala de Cristo, que Jesus salva, que Jesus muda o homem, que Jesus tem solução para a vida humana, que Jesus veio para morrer por nós. É isso, a gente tem que pregar cristocêntrico, o Evangelho de Cristo, sem mexer com ninguém, sem mexer com nenhuma igreja, sem mexer com nenhuma religião. Devemos pregar a Cristo. Era a pregação do apóstolo Paulo, era quem? Cristo. O apóstolo Paulo chegou na cidade e tinha lá vários deuses, tudo do mundo. Aí tinha lá aos deuses desconhecidos. Aí Paulo, eu vim pregar sobre esse Deus aí, o desconhecido, que era Jesus. Aí eles estão pregando, anunciando a palavra, com autoridade, com ousadia. Os filósofos da época, os estudiosos da época, ficaram abismados com autoridade e ousadia que o apóstolo Paulo pregava, né? O Evangelho de Cristo. Mas através daquela autoridade, daquela ousadia que ele teve, muitas pessoas se converteram ao Evangelho, né? Eu me lembro um dia, experiência própria, eu trabalhava numa empresa e lá tinha um culto, não era assembleano, mas era um culto evangélico. Na repartição lá que tinha lá, tinha um auditório lá, e sempre o irmão me convidava. E eu dizia, eu sou assembleano, sabe que assembleano a palavra é mais segura, né? Não, mas vamos lá, tá bom. Aí ele diretor, e o supervisor, nesse dia foi dois diretores, o gerente, aí Jesus, venha cá. Irmão, foi Bíblia, Jesus, porque às vezes as pessoas estavam muito oferecendo o Evangelho, vem como está e fica como está. O Evangelho de Cristo, ele diz, vem como estáis, mas aqui tem mudança, porque o Evangelho faz mudança. O Evangelho de Cristo, ele transforma as vidas. Então a gente temos que ter essa autoridade de falar a palavra como ela é. Não é acusar, não, é falar a palavra. É que Jesus muda, é que Jesus transforma. Jesus, irmãos, às vezes as pessoas pregam a palavra e pensam
Ele quer o homem por completo. Ele vai começar agora. O homem tem que dar essa salvação a Deus, mas para que esse, ou a palavra de Deus, o Espírito Santo encontre a guarida no coração das pessoas, nós que estamos aqui temos que pregar a palavra, porque é uma responsabilidade nossa. Jamais o evangelho ele vai ser expandido se eu ficar com a minha boca fechada. Aí vai ter pessoas que dizem, mas tem presbítero que prega. Eu sou apenas no meio da igreja, mas não tem boca não? Não tem boca não? Não vai entender? Tem pessoas que pensam assim. A responsabilidade não ficou só para o pastor, não ficou só para o presbítero, nem para o diácono, nem para o dirigente, ficou para a igreja. E se você é igreja, é membro do corpo de Cristo, faz parte, você tem essa obrigação. Nós temos essa obrigação de pregar a palavra, irmão, em tempo e fora de tempo. Então o evangelho, ele só pode ser expandido, ou o crescimento da igreja, ela só pode dar o crescimento quando o evangelho é expandido através de mim. Então jamais a igreja primitiva, ela ia dar o crescimento, ou o evangelho ia chegar nos continentes maiores ou missões, se o evangelho não saísse dali de Jerusalém. Era quatro paredes, porque ficaram lá, atrofiados ali naquela cidade. A gente disse, não, vai ficar só aí não. Aí permite, mata Estevão. Depois da morte de Estevão começou o pessoal saiu de Jerusalém, aí para toda a cidade. Mas aonde ele chegava, ele não fechava a boca, ele falava do evangelho de Cristo, ele falava daquilo que Cristo fez na sua vida, ele falava do amor. Irmãos, eu fico cheio do meu coração arde quando eu estou perto daquele jovem, ele começa a falar comigo, aí eu olho para ele assim, Jesus, que abre na tua vida? Aí ele olha assim, ele já fica com a terninha, sabe, irmãos? Aí eu vejo ele passando, cantando hino, eu disse, sim, é assim mesmo. Jesus começa assim, irmão, mas é uma pessoa que está na rua, é uma pessoa que está drogada, mas Jesus não quer saber não, irmão. Há quantas pessoas que Jesus mudou, há quantas pessoas que Jesus transformou, porque uma pessoa pregou o evangelho, há quantas pessoas que estão nesse mundo, na sarjeta desse mundo, aleluia, e muitas vezes eu passo daquela pessoa e não quero pregar a palavra, porque aquela pessoa está lá jogada no mundo da prostituição, no mundo das drogas, mas eu quero dizer aqui nessa noite, Jesus me deu autoridade, me deu autoridade, me deu a vida para entrar no exército de Cristo, seres comigo, através de mim e através de mim. Mas para isso eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que sair das quatro paredes. Quando eu digo sair das quatro paredes, não é eu sair de casa e sair do domingo, não é isso. É um pensamento muito pequeno, irmão. Porque se a vez a pessoa tem tempo para ir no domingo, às vezes a pessoa não tem tempo. Essas quatro paredes que eu quero falar aqui é onde você estiver no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, você deve pregar a palavra quando você tiver a oportunidade. Eu não quero dizer que você estiver na sala de aula na faculdade e você vai trabalhar com o professor e vai pregar a palavra, não. É falta de sabedoria, mas não tem um tempo de descanso. E naquele momento de descanso, leva a tua Bíblia, prega o evangelho, fala do amor de Deus. Às vezes as pessoas falam de jogo, falam de novela, falam de tanta coisa, e às vezes a gente fica calado. E a gente tem um só evangelho no nosso coração, na nossa mente a gente fica calado. Mas Deus está falando com a gente aqui nessa noite, aleluia. A partir de hoje, quando alguém chegar para você e falar de novela, e falar de jogo, você pode até escutar por educação, mas quando ela falar, aleluia, fale de Jesus, olha, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus batiza o homem, prepara o homem e leva para o céu. Jesus tem mudança, então aproveite a oportunidade, não feche sua boca, fala da palavra de Deus, fala do evangelho. Interessante que depois que eu falei lá no trabalho, e aquele homem, aquele irmão que era responsável pela aquele culto, e ele chegou para mim e disse para mim que eu era muito culto. Eu disse, não, eu aprendi dessa forma, a palavra é isso, é Jesus que salva. Eu posso mostrar a cruz de Cristo, claro, mas eu não posso só mostrar a rosa, eu tenho que mostrar os espinhos. A gente tem que pregar a realidade. A gente não pode chegar a acusar o pecador, dizer que o pecado
eu trago a palavra. Sem evangelho, ou sem falar, não vai existir crescimento de igreja. Se a igreja for uma igreja parada que não serve para evangelizar, não existe crescimento. O evangelho vai estar parado só naquelas quatro paredes. Mas quando eu crio um meio para o evangelho ser expandido, a igreja cresce. Quando eu digo igreja, eu não estou falando da igreja local, vocês não estão entendendo? Eu estou falando de igreja universal. Porque tantas pessoas que aceitam Jesus, e às vezes as pessoas não querem fazer parte com a gente. Mas o importante é que faça parte na igreja. Que aceite Jesus, porque ainda está trabalhando para Jesus, irmão. O evangelho é de Cristo. Isso quem ganha é o rei. O evangelho sendo pregado, quem ganha é o rei. Eu fico feliz quando eu passo em alguns lugares e eu vejo tudo relâmpago. Glória a Deus. Passo por outra pregação. Glória a Jesus. Por quê? Quem está ganhando é o rei. É o evangelho sendo expandido. A gente não prega placa de igreja, a gente prega Jesus. Jesus salva. Não existe. A gente faz parte de uma instituição, mas a gente não prega a instituição, a gente prega Cristo, que salva o homem, que batiza o homem, que prepara o homem e leva para o céu. É isso que devemos pregar, né? Então o crescimento da igreja aqui, expandido, é universal. Se não vir para cá, vai para outra igreja, mas está fazendo parte. Mas foi através de quem? Foi através de você, foi através de mim, que aquela pessoa aceitou Jesus, está fazendo parte de uma congregação e está pregando a palavra. Um dia eu me alegrei, veja como Deus faz. Eu fui para um culto instalado, já vou terminar. Isso é a experiência que, pela misericórdia de Deus nos deu. Eu fui para um culto, eu e o irmão Wilson, Iago Wilson, se ele tivesse aqui ele ia confirmar. E nesse culto era uma festividade da campanha da igreja mãe, como a gente costuma falar, né? Ainda menino foi em alto, botou Caetés, lá para o lado de Casa Amarela. A festividade era a campanha de encerramento da campanha. E um tema bem sugerido, né? Falando sobre Senaquerib, que hoje Jerusalém, Ezequias, e Jesus, pela misericórdia de Deus, trouxe uma palavra lá, a gente se alegrou, e Jesus naquele dia salvou 10 vidas. 10 vidas. Né? E se você ver, o culto terminou às 10 horas da noite. E a missão daqui é daquele culto alegre, regozijado, porque Jesus fez o milagre. O tempo passou, o tempo passou. Eu estava esquecido daquele culto. E eu passei ali em cima, estava fazendo uma rua, lá no Alto do Som Nascente, e tinha um rapaz que estava trabalhando lá. Glória a Deus. E quando ele me viu, ele correu para me abraçar. E disse, irmão, naquele dia, eu disse, que dia, filho? Naquele dia o senhor estava pregando lá, eu não lembro não, mas irmão, eu aceitei Jesus lá, eu estou tão feliz, eu estou fazendo discipulado, já fui batizado no Espírito Santo, irmão, me alegrei, sabe por quê? Porque eu vi que o Rei de Deus, aleluia, ganhou comigo. Às vezes ele me faz a gente não ver hoje, aleluia, quem sabe você está saindo, pregando o Evangelho, aleluia, Luciano, e você não vê nada, mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela tem o endereço certo, e ela vai fazer um efeito no tempo certo. Os frutos você vai ter lá na frente. O tempo passou, eu morri, mas eu vi aquele jovem me abraçando, um jovem que estava entregue às drogas, na prostituição, aceitou Jesus naquele dia, quem sabe a família não acreditava, mas aquele jovem já estava batizado no Espírito Santo, estava fazendo discipulado, muito feliz, da glória de Deus, que ganha é o reino, trabalho para o reino, aleluia, porque a recompensa virá da parte de Deus. Trabalho para o reino. Tenha esse pensamento, irmão. Reino, a obra de Deus. Aí temos que parar com isso, de muitas brigas, né? De tanta congregação brigando, pelo amor de Deus, irmão. Temos que parar com isso. Somos irmãos um do outro, aleluia. Somos irmãos e devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Como eu já falei, eu fico feliz quando eu passo numa praça, quando eu passo numa rua e eu vejo os irmãos pregando o Evangelho com ousadia, com autoridade de Jesus. Usa, aleluia, tem misericórdia do teu filho, usa com autoridade, que a tua palavra seja pregada, porque foi
importa com isso. O importante é que a gente temos aqui no vídeo de Jesus falar conosco. O compromisso é esse, de estar ouvindo Deus falar conosco. O crescimento espiritual, irmãos, é para nós. Quem se disponibiliza para fazer, para estar, vai ganhar. Quem ganha o reino, quem ganha somos nós também, porque recebemos da parte de Deus ensinamento, né? Passou um certo ensinamento terrível, maravilhoso da parte de Deus. Eu vou dizer terrível assim, porque foi maravilhoso, que não tem palavra para comparar os ensinamentos que a gente teve no simpósio de doutrina, e vai ter mais, irmão. Então a gente não devemos perder esses ensinos, né? A oração da campanha, convide outros, vai ter mais, né? A próxima sexta vai ter outro obreiro aqui, servo do Senhor, pregador da palavra, vai trazer a palavra do Senhor aqui, vamos orar por ele, e Deus vai se utilizar dele também. Então vemos que tudo isso é para a glória de Deus. O nome de Jesus é glorificado, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Então devemos ser como Filipe, né? Ter sensibilidade espiritual, ouvir, escutar Deus falar, né? Ter ousadia do Espírito Santo para pregar a palavra. Ele foi ousado, ele começou a anunciar a palavra, nem conhecia, mas pela oportunidade ele começou a falar de Cristo e Jesus se utilizando dele. Então devemos estar atentos, não só pregar nas quatro paredes. Quando eu falo quatro paredes, é só na congregação, não. Eu tenho oportunidade no trabalho, eu tenho oportunidade na minha família, que minha família Deus não tem pessoa evangélica, eu tenho oportunidade na faculdade, eu tenho oportunidade no colégio. Então eu tenho que ter um momento de descanso e eu devo evangelizar. Eu devo, é uma obrigação. Nos resta essa obrigação, o apóstolo Paulo diz, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de nós, se a gente não pregar, né? Se a gente não pregar, não importa se vai salvar ou não, porque a salvação está com Deus. Importa que você fale a palavra, a salvação é com o Senhor. A responsabilidade de pregar somos nós. Se a gente pregamos e a pessoa aceita, mas a palavra foi anunciada, foi pregada. Amém? Então que Deus continue abençoando, ajudando o servo do Senhor, nosso dirigente, irmão Renato, ajuda esse homem de Deus, irmão Samuel, que está aí ajudando o servo do Senhor, continue ajudando, irmãos, vai na campanha, o irmão Renato, como chamar para o culto relâmpago, o culto, venha, ajude o servo do Senhor, porque quem ganha é o reino, a obra do Senhor é assim, a gente estamos pegando no peito, rasgando no topo, mas os frutos, o amanhã a gente vê. Então eu disse isso e vou dizer para finalizar. Às vezes, as bênçãos de Deus que Deus promete a gente, às vezes, não é para a gente, mas é para a nossa família. E quem vai desfrutar disso aqui, às vezes é seu neto, às vezes é seu filho lá na frente, às vezes é a nossa família. Eu não posso às vezes nem ver, se Jesus voltar daqui a 20 anos, mas quem vai desfrutar do trabalho hoje, do labor hoje, da luta hoje, do esforço hoje, é minha filha, meu filho, e amanhã eu vou estar aqui, ou toda a congregação, mas vai estar lá bem,